Segunda Crônicas, capítulo 1. E Salomão, o filho de Davi, era fortalecido no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificava sobejamente. Então Salomão falou a todo Israel, aos capitães de milhares de centúrias, e aos juízes, e a cada governador em todo Israel, aos chefes dos pais. Assim Salomão e com ele toda a congregação foram até o lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava o tabernáculo da congregação de Deus, o qual Moisés, o servo do Senhor, havia feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus e Quiriat-Jearim até o local que Davi havia preparado para ela, porque ele havia armado uma tenda em Jerusalém. Além disso, o altar de bronze de Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, havia feito. Ele pôs diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o procuravam. E Salomão subiu para o altar de bronze diante do Senhor, o qual estava junto ao tabernáculo da congregação, e ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre ele. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e disse a ele: "Pede o que queres e eu te darei." E Salomão disse a Deus: "Tu demonstraste grande misericórdia para com Davi meu pai, e tens-me feito reinar em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, que a tua promessa a Davi meu pai seja estabelecida, porque me tens feito rei sobre um povo cuja multidão é como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar diante desse povo. Porquanto, quem pode julgar este teu povo, que é tão grande?" E disse Deus a Salomão: "Porque isto estava no teu coração, e não pediste bens, riqueza ou honra, nem a vida dos teus inimigos, tampouco ainda pediste vida longa, mas pediste sabedoria e conhecimento para ti mesmo, para que tu possas julgar o meu povo, sobre o qual te tenho feito rei. Sabedoria e conhecimento te são concedidos, e eu te darei bens, riqueza e honra, tais como não teve nenhum dos reis antes de ti, e nem haverá depois de ti quem terá coisas semelhantes." Depois Salomão veio da sua viagem a Jerusalém, ao lugar alto que estava em Gibeão, de diante do tabernáculo da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão reuniu carruagens e cavaleiros, e ele tinha 1400 carruagens e 12.000 cavaleiros, os quais ele posicionou nas cidades das carruagens e com o rei em Jerusalém. O rei tomou o ouro e a prata tão comuns em Jerusalém, como as pedras e os cedros, como os sicômoros, que nascem nas campinas em grande quantidade. E Salomão tinha cavalos e fio de linho trazidos do Egito, e os mercadores do rei recebiam o fio de linho mediante certo preço. E eles faziam subir e traziam do Egito uma carruagem por 600 shequels de prata, e um cavalo por 150. E assim por meio deles traziam de lá cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Capítulo 2. E Salomão determinou a construção de uma casa para o nome do Senhor e de uma casa para o seu reino. E Salomão recrutou 70.000 homens para levar cargas, e 80.000 para talharem no monte, e 3.600 para supervisionar. E Salomão mandou dizer a Hirão, o rei de Tiro: "Assim como tu fizeste com Davi meu pai, e lhe enviaste cedros para lhe construir uma casa para nela habitar, assim também faze comigo. Eis que edifico uma casa para o nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para a apresentação contínua do pão da proposição, para as ofertas queimadas da manhã e da tarde, nos shabates e nas luas novas, e nas festas solenes do Senhor nosso Deus. Esta é a ordenança eterna para Israel. E a casa que eu edifico é grande, porque grande é o nosso Deus, acima de todos os deuses. Porém, quem é capaz de edificar-lhe uma casa, vendo que o céu e até o céu dos céus não podem contê-lo? Quem sou eu então para que lhe edifique uma casa,
salvo para somente queimar sacrifícios diante dele? Envie-me agora, portanto, um homem perito para trabalhar em ouro e em prata e em ferro e em bronze e em púrpura e carmesim e azul, e que possa ser hábil em entalhar com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, aos quais Davi, o meu pai, proveu. Envia-me também madeiras de cedro, cipreste e alguimins do Líbano, porque sei que os teus servos podem ser hábeis em cortar madeira do Líbano. E eis que os meus servos estarão com os teus servos, só para preparar madeira para mim em abundância, porquanto a casa que estou prestes a edificar será grande e maravilhosa. E eis que darei aos teus servos, os talhadores que cortam madeira, 20.000 medidas de trigo batido, e 20.000 medidas de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. Então Irão, o rei de Tiro, respondeu por escrito o que enviou a Salomão, porque o Senhor tem amado o seu povo, ele te fez rei sobre eles. Além disso, Irão também disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que tem dado ao rei Davi um filho sábio, dotado de prudência e entendimento, para que pudesse edificar uma casa para o Senhor e uma casa para o seu reino. E agora eu envio um perito, dotado de entendimento, Irão, o pai, o filho de uma mulher das filhas de Dan, e o seu pai era um homem de Tiro, perito no trabalho em ouro e em prata e em bronze, e em ferro, em pedra, em madeira, em púrpura, em azul, em linho fino e em carmesim, também para entalhar toda sorte de entalhes e para desvendar toda invenção que lhe for apresentada com os teus peritos e com os peritos do meu senhor Davi, teu pai. Agora, portanto, o trigo e a cevada, o azeite e o vinho dos quais o meu senhor falou, que ele os envia aos seus servos. E nós cortaremos madeira do Líbano o tanto quanto precisares, e a levaremos a ti em jangadas pelo mar até Jope, e tu as farás subir até Jerusalém. E Salomão contou todos os estrangeiros que estavam na terra de Israel, segundo a contagem com o qual Davi, o seu pai, havia lhes contado, e foram achados 153.600. E ele designou 70.000 para serem carregadores de cargas, e 80.000 para serem talhadores no monte, e 3.600 supervisores para colocar o povo ao trabalho. Capítulo 3. Então Salomão começou a edificar uma casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, o seu pai, no lugar que Davi havia preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E ele começou a edificar no segundo dia do segundo mês, do 4º ano do seu reinado. Ora, estas são as coisas nas quais Salomão foi instruído para a edificação da casa de Deus. O comprimento em côvados, depois da primeira medição, era de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E o pórtico, que estava na frente da casa, o seu comprimento era de acordo com a largura da casa, 20 côvados, e a altura era de 120. E ele o revestiu por dentro com ouro puro. E a casa maior ele furou com cipestre, os quais revestiu com ouro fino, e sobre ele colocou palmeiras e correntes. E para adorná-la revestiu a casa de lindas pedras preciosas, e o ouro era ouro de Parvaim. Ele revestiu também a casa, as vigas, os umbrais e as suas paredes, e as suas portas com ouro, e gravou querubins nas paredes. E ele fez a casa santíssima, cujo comprimento era de acordo com a largura da casa, 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e ele a revestiu com ouro fino, totalizando 600 talentos. E o peso dos cravos era de 50 xícaros de ouro, e ele revestiu as câmaras altas com ouro. E na casa santíssima ele fez 2 querubins, como obra esculpida, e os revestiu com ouro. E as asas dos querubins eram de 20 côvados de comprimento. Uma asa de um dos querubins era de 5 côvados, alcançando
a parede da casa, e a outra asa era semelhante, 5 côvados, alcançando a asa do outro querubim. E a asa do outro querubim era de 5 côvados, alcançando a parede da casa, e a outra também era de 5 côvados, unindo-se à outra asa do querubim. E as asas destes querubins se estendiam a 20 côvados, e eles estavam de pé, e as suas faces estavam voltadas para dentro. E ele fez o véu de azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e sobre eles confeccionou querubins. Além disso, ele fez diante da casa 2 pilares de 35 côvados de altura, e o capitel que estava no topo de cada uma delas era de 5 côvados. E ele fez correntes como no oráculo, e as pôs no alto dos pilares. E esculpiu 100 de romãs, e as pôs sobre as correntes. E ele ergueu os pilares diante do templo, um à direita e o outro à esquerda, e chamou o nome daquele lugar à direita de Jaquim, e o nome daquele lugar à esquerda de Boaz. Capítulo 4. Ele fez também um altar de bronze, 20 côvados o seu comprimento, e 20 côvados a sua largura, e 10 côvados a sua altura. Ele fez também um mar de fundição, de 10 côvados de borda a borda, todo redondo, e 5 côvados a sua altura, e uma linha de 30 côvados o envolvia ao redor. E debaixo dele havia figuras de bois que cingiam o mar ao redor, 10 em cada côvado, contornando-o, e tinha 2 fileiras de bois fundidos juntamente com o mar. Ele se posicionava sobre 12 bois, 3 olhando para o norte, 3 olhando para o oeste, e 3 olhando para o sul, e 3 olhando para o leste. E o mar foi posto no alto sobre eles, e todas as suas partes posteriores estavam para dentro. E a sua espessura era de 1 palmo, e a sua borda como a obra da borda de uma taça, com uma flor de lírio, e sua capacidade era de 3.000 batos. Ele fez também 10 pias, e pôs 5 à sua direita e 5 à esquerda, para nela se lavar. As coisas que eram oferecidas como oferta queimada eram lavadas nelas, mas o mar era para os sacerdotes se lavarem neles. E ele fez 10 candelabros de ouro de acordo com a sua forma, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Ele fez também 10 mesas, e pôs no templo 5 no lado direito e 5 no esquerdo. E ele fez 100 de bacias de ouro. Ele fez ainda o átrio dos sacerdotes, e o grande átrio, e portas para o átrio, e revestiu as suas portas com bronze. E ele pôs o mar no lado direito da extremidade leste, de frente para o sul. E Irão fez as caldeiras, e as pás, e as bacias, e terminou Irão a obra que executava para o rei Salomão, para a casa de Deus, a saber, os 2 pilares, e os globos, e os capitéis que estavam no topo dos 2 pilares, e as 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no topo dos pilares. E 400 romãs nas 2 redes, 2 fileiras de romã em cada rede, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre os pilares. Ele fez também bases, e sobre as bases fez as pias, um mar e os 12 bois debaixo dele. Também as caldeiras e as pás, e os ganchos e todos os seus utensílios fez Irão o pai ao rei Salomão, para a casa do Senhor, de bronze brilhante. Na planície do Jordão, o rei os fundiu no solo argiloso entre Sucote e Zereda. Assim Salomão fez todos esses vasos em grande abundância, pois o peso do bronze não podia ser averiguado. E Salomão fez todos os vasos que eram para a casa de Deus, também o altar de ouro e as mesas sobre as quais o pão da proposição era posto. Além disso, os candelabros com as suas lâmpadas de ouro puro, para que eles queimassem segundo o costume diante do oráculo.
e as flores, e as lâmpadas, e as tenazes, fez ele de ouro, e daquele ouro perfeito. E as espevitadeiras, e as bacias, e as colheres, e os incenssários de ouro puro. E quanto à entrada da casa, as suas portas internas para o lugar santíssimo, e as portas da casa do templo eram de ouro.